Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Hoje são 26 de setembro de 2025, 4 horas e 20 da manhã. Cidreira, vamos olhar aqui agora, gente, a temperatura 15 graus neste momento. Alerta amarelo para ventos costeiro ativo até domingo. Fonte do Instituto Nacional Meteorologia. Umidade do ar 73, precipitação 0 milímetro, vento de 29,3 quilômetro aqui na cidade de Cidreiras. Vamos então para mais uma mensagem que vai falar muito ao teu coração. Preste atenção, gente, nessa palavra que é muito forte. Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 5. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e restiveste parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? Vendida não estava o teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste para Deus. Então, nós vamos observar aqui, gente, a consequência da mentira, gente. Terrível, desastrosa. Então, como havia uma perseguição na época da igreja primitiva, gente, né, eles eram levados presos, né, pelas autoridades, né, as suas casas, muitos eram incendiados, eram mortos, né, e daí muitos que aceitaram a fé, eles tinham que abandonar suas casas e se esconder, gente. Eles eram perseguidos, começou uma grande perseguição, e daí os apóstolos, né, se reuniam em lugares escondidos, né, secreto, e ali alguns vendiam, gente, seus bens, suas terras, e depositavam os apóstolos, e eles viviam juntos em comunidade, né, cada um ajudava, né, com os seus bens, suas partes. E aqui fala que Ananias e Safira tinham uma propriedade, e eles, gente, não foi o apóstolo que pediu, não foi Deus que pediu, não, eles disseram: olha, nós temos uma propriedade, nós vamos vender e nós vamos trazer uma parte do dinheiro, nós vamos trazer o dinheiro, que era todo o dinheiro da propriedade, e vamos dar de oferta, ou seja, vamos entregar aqui dos apóstolos. Só que diz a palavra, irmãos, que ele e a esposa fizeram um acordo, e ao invés de trazer todo o dinheiro da venda, gente, eles trouxeram só uma parte, né? E aí Pedro falou para ele, gente, aqui no 4, guardando não ficava para ti? Não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Mentiste, né, para o homem, mas não para Deus. Então, veja bem, o Espírito Santo mostrou para Pedro, gente, revelou para Pedro que ele estava mentindo, né, que aquela herdade não custava só aquele valor. Vamos dizer que a herdade valesse ali R$500 mil, fosse hoje, gente. E eles trouxeram e colocaram os pés dos apóstolos a metade, né, R$250 mil, né, mas eles mentiram, gente. Não, tá aqui, está todo o dinheiro. Quantas pessoas às vezes fazem isso, gente? Às vezes até com dízimo. Ela trouxe o meu dízimo. Na verdade, ela faturou lá, vamos dizer, R$10 mil na sua empresa, né? É só um exemplo, né? Ela teria que estar R$1.000 de dízimo, ela trouxe 500, não, está aqui o meu dízimo, né? Ela trouxe 800, 900, está roubando 100, né? Está passando a mão daquilo que é de Deus, né? Ou ela dá o dízimo, mas não dá oferta. Da mesma forma, gente, quantas pessoas, né, às vezes têm recurso e não tiram o dízimo, gente, né? Alugam as suas casas, né? Principalmente quem mora aqui na praia, no veraneio, e às vezes não tira o dízimo da casa do lucro, gente. Tem que tirar. Claro que você tira ali a manutenção da casa, se é empresário, você tira ali os gastos que você teve,
Mas do lucro, gente, você precisa tirar a 10ª parte, aquilo que pertence a Deus, para que Deus possa multiplicar as bênçãos de Deus na tua vida, gente. Então, nunca minta a Deus, gente. Olha o que aconteceu, a consequência da mentira, gente. Versículo 5. Ananias, ouvindo essas palavras, diz aqui, gente, caiu e expirou. Morreu na hora, gente. Veio o juízo, a sentença pelo pecado da mentira. Olha, Deus não executa logo o juízo, gente. A palavra sobre a má obra. Mas aqui foi executado, gente, para mostrar de exemplo que nós não devemos brincar com Deus, gente. O que o homem plantar, ele vai colher. Na mesma hora, Ananias caiu morto, gente. E diz que um temor veio sobre todos que ouviram isso. Olha o que diz o 6 aqui, gente. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua esposa, a sua mulher, que era Safira, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste por quanto aquela propriedade? E ela disse, sim, por tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E diz que logo ela caiu aos seus pés e expirou. Meu amigo, não se brinca com Deus, gente. A esposa, ela concordou com o marido que eles iam entregar só uma parte. Eles mentiram, gente. Eles poderiam ter ficado para ele aquele valor. Eles não precisavam ter entregado para os apóstolos. Ele poderia ter ficado para ele. Eu podia ter dito, olha, eu vendi por tanto, mas eu estou dando só a metade. Era simples, gente. Mas eles mentiram. Eles mentiram, gente. Deus não se agrada da mentira, gente. Se você, em algum momento, está mentindo, gente, em relação até mesmo à tua fidelidade, você diz que é dizimista, ofertante, mas você não está sendo fiel a tudo aquilo que vem nas tuas mãos, gente. Você não está sendo fiel a Deus, não está honrando o seu compromisso. Depois vem a morte, gente. Vem a morte espiritual, morte da tua saúde, morte dos teus negócios. Nada vai para frente, você não sabe por quê. O demônio está entrando, gente. Olha o que aconteceu aqui, gente. A mulher também expirou. E diz assim, gente, e entrando lá no versículo 10, os jovens acharam morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no alpendre do Salomão. Você viu, gente? Os apóstolos estavam ali na missão, gente, sendo usado por Deus. Se diz aqui que muitos prodígios e sinais, gente. E esse mesmo Deus que fez sinais naquela época, irmãos, Ele está fazendo aqui na Igreja da Graça, gente. As pessoas que estão vindo aqui estão sendo testemunha. Suas vidas estão sendo abençoadas, os doentes estão sendo curados, os oprimidos têm sido libertos, os endemoniados têm sido libertos dos demônios. O Deus continua, gente, através aqui do apóstolo Volmar Rodrigues Bueno. Eu e a minha equipe aqui, gente, nós estamos consagrados a Deus, orando por milagres. E Deus tem feito milagres, gente. Deus quer operar na tua vida. Você só precisa dar um passo de fé e vir até a casa de Deus. E hoje é sexta-feira forte, gente. É aquele sacudimento espiritual aqui na Igreja da Graça, Cideira, passando o corredor de Sal Grosso, desmanchando macumba, inveja, ouro gordo, aquela oração forte para quebrar todo o domínio das trevas. Diz mais assim, gente, e houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, diz aqui a palavra. E quanto os outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-se em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor eram tanto homens como mulheres, e crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e punham em leitos e camilhas, para que menos a sombra de Pedro
quando este passasse, cobrisse algum deles. Olha aí, gente. Eles tinham tanta fé que Deus operava através do homem de Deus, que até a sombra, gente, do Pedro, eles colocavam os enfermos ali e eles eram curados, gente. Colocavam as camas, né, para ser curado. Olha a fé, gente. A fé, meu irmão, nunca questione a maneira que Deus usa para operar o milagre, gente. Vê que uma sombra, gente, desse homem, eles acreditavam, né? A mulher hemorrágica tocou nas vestes de Jesus. Paulo mandava lenços aos enfermos e eram curados, gente. Então não questione a maneira que Deus age. Aqui nós estamos se entregando, passando aqui no Vale do Sal, gente. Deus vai agir. Se ele agiu na soma de Pedro, ele vai agir, porque nós estamos consagrando a Deus. Aqui no altar de Deus foi consagrado esse sal. A Bíblia diz que a caça de demônios sai com jejum e oração. Estamos consagrados a Deus durante todo o mês. Pode ter certeza que o mal vai sair. O mal vai sair. Eu desafio você. Você que sofre de macumba, né? Que é vítima, sente que é vítima de obra de macumba, de obra de feitiçaria, de magia negra. Eu desafio você, amigo, aqui de Cedreira, Quintão, Magistério, arredores aqui, Pinhal, a vir buscar a presença de Deus e Deus vai libertar você. Você que está depressivo, não dorme à noite, ouve voz, vê vulto, sente que é vítima de macumba, feitiço, quer vencer essa batalha, quer vencer a situação, já gastou tudo que você tinha com os médicos, indo de mal a pior, tua vida está cada vez pior. Venha receber a oração da fé, gente. A oração da fé salvará o doente, hein? O Senhor levantará. Isso aqui está na palavra, gente. Lá em Tiago, diz a palavra de Deus. Continuando aqui a mensagem, gente. Até que da cidade circunvizinha, diz aqui, gente, concorria muita gente de Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentado de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então traga, você tem alguém na tua casa enfermo, gente? Traga. Eu lembro, sexta-feira que vem, chegou uma senhora aqui na igreja, aliás, sexta-feira passada, né? Aqui vem, nós não chegamos ainda. Veio uma senhora aqui, gente, e ela chegou curvada, sem poder andar, 80 e poucos anos, passou no corredor do sal e ela recebeu milagrosamente o milagre, gente. Ela se levantou e ela saiu daqui andando, saiu daqui glorificando a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, gente. Traga aí quem está enfermo, quem está doente, depressivo, tentando tirar a própria vida. Você já foi no psicólogo, você já foi no psiquiátrica, você já foi, meu amado, buscar ajuda em tantos lugares. Você já foi talvez aí na terreira, na macumba, na umbanda, na quimbanda, no candomblé. Você já foi aí no Pai de Santo, você já foi em vários lugares fazer rituais, gastou vários dinheiro, né? Meu amigo, e a tua vida está aí, indo de mal a pior. Jesus Cristo, Ele quer libertar você. Jesus Cristo te dá saúde. Creia, Ele tem poder de reverter qualquer situação pela qual você está passando. Você crê nisso, gente? Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus operando na tua vida. E diz aqui o versículo 17, levantando o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram da seita dos saduceus e encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. Olha aí que coisa linda, meus irmãos. Olha, esse é o Deus que nós servimos, gente. Os discípulos ali, os apóstolos, foram presos, depois de efetuar tantos milagres e maravilhas. Os fariseus religiosos ali, gente, prenderam ele na cadeia, lançaram na prisão pública, gente. Mas diz que de noite um anjo abriu as portas da prisão. Olha aí, gente. O anjo abriu as portas e tiraram ele, gente. Eles foram livres. Deus livrou o seu servo. Olha o que Deus é capaz de fazer, gente. Ali tinha soldados, as cadeias tudo fechadas, e eles saíram milagrosamente, gente. E no outro dia já estavam no templo pregando as palavras. Aí diz assim: ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. Chegando, porém, o sumo sacerdote, o que estavam com ele, diz aqui, gente, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel
e enviaram ao cárcere para que de lá trouxesse. Veja bem, então mandaram eles buscar o preso na cadeia, gente. Eles achando que ele ainda estava lá, né? Mas tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão. E voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado. Olha o que Deus faz, gente. Com toda a segurança, os guardas estavam ali fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos ali dentro. Oh, glória! Olha aí, gente. Ninguém estava na prisão, porque Deus já tinha libertado. Esse é o Deus que nós servimos, gente. E Ele quer libertar você dessa prisão. Quem sabe a tua prisão não é física, gente, mas é uma prisão espiritual. É a depressão que está lhe prendendo, é o síndrome do pânico, é o vício da cachaça, é o vício do cigarro, é a maconha, é o crack, é a heroína. Meu amigo, você está aí no fundo, né? Você está aí com a tua vida destruída pelo álcool, pelas drogas, pelo vício. Deus quer libertar você dessa prisão. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E diz assim mais, gente, então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão lá no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. E trazendo, apresentaram ao conselho. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não admoestamos nós apressadamente que não ensinasse deste nome? Eis que encheste Jerusalém dessa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondido Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha aí, gente, nunca se curve diante de homem. Meu amigo, obedeça a Deus. Não deixa o homem lhe fazer presa sua. Não deixa você ser prisioneiro aí pelo homem. Venha buscar Deus. Talvez você aí quer vir na igreja e talvez o homem diz, não vai na igreja. Se tu for na igreja, eu vou embora de casa. Às vezes é o marido que fala para a esposa. Não, gente. Não seja presa de homem. Importa obedecer a Deus do que ao homem. Renuncie, gente, por causa de Cristo. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, gente. O que mais que diz aqui, gente? Deus, o Deus dos nossos pais, ressuscitou Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. O Deus, com a sua destra, elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós também, e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram e matá-los. Deliberaram matá-los. Veja bem, queriam matar eles. Mas levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos. E disse, varões israelitas, acautelai-vos a respeito, né, o que vocês vão fazer com estes homens? Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo, ser alguém, e a este ajuntou um grande número, 400 homens, o qual foi morto, e todos, né, os seus seguidores, diz aqui a palavra, né, foram dispersos e reduzidos a nada. E depois ele falou, se levantou Judas também, e todos os seguidores se espalharam. Mas ele diz assim, dai de mão desses homens, deixai, porque se esse conselho e essa obra é de homem, se desfará. Mas se ela é de Deus, não poderei desfazê-la, para que aconteça sendo achado combatendo contra Deus. Amigos, essa é a mensagem de hoje. Venha fazer uma visita aqui na Igreja da Graça, Avenida Giacomo Carnel, 346, no centro de Cedreira, aqui em frente à Lojas Leves. Sexta-feira forte, sexta-feira do poder de Deus. Venha, gente. Venha você católico, venha você espírita, você macumbeiro, você feiticeiro, você bruxo. Venha você, meu amigo. Venha, vou provar aqui do poder do Deus verdadeiro. Um forte abraço, tá bom? Deus abençoe
e até amanhã, se assim Deus o quiser.